Muito boa tarde. Continuamos esta série de entrevistas com os candidatos à Câmara de Évora nas eleições autárquicas de 12 de outubro. Nesta entrevista falamos com Flor Bela Fernandes, que é a cabeça de lista do Movimento Cuidar de Évora à Câmara de Évora. Obrigado, Flor Bela, por ter aceitado o convite. Obrigado nós pelo convite. Cá estamos outra vez na Rádio Diana. Vamos falar dos temas que marcam o Conselho. Escolhi uma série de temas que tenho falado nestas entrevistas com todos os candidatos e tenho começado sempre pela habitação, porque me dá a ideia que é um dos problemas mais prementes da cidade, do Conselho, também de outros concelhos e se calhar até do país. E é um grande desafio. E eu começava por lhe perguntar... No sentido da sua resolução, é um grande desafio. Exatamente. Mas parece que é difícil de se encontrarem soluções. Mas começávamos pelo diagnóstico. O que é que tem falhado? Porque é que há pouca habitação em Évora? Porque é que as casas e os terrenos são tão caros? Qual é a sua opinião? Olha, boa tarde a todos os ouvintes, principalmente aos évorenses que nos escutam mais uma vez. Eu acho que o grande problema da habitação em Évora e no país, mas vou-me concentrar no nosso concelho, é que há pouca disponibilidade do setor privado para construir. Há pouca e há dados sobre isso. Há dados sobre o licenciamento da Câmara. A Câmara licencia pouco. E por o nível de licenciamentos do município, nós conseguimos ver duas coisas. Por um lado, a capacidade de resposta dos serviços municipais, que não é a melhor, e por outro lado, a iniciativa privada que há no âmbito da construção civil para a habitação. Cada vez há menos empresas de construção civil. Se nós recuarmos uns anos atrás, Évora tinha um conjunto de empresas, até locais, de construção civil significativo, e neste momento estamos reduzidos a 2 ou 3. Tínhamos um conjunto significativo de cooperativas de habitação, e neste momento estamos reduzidos a uma com uma atividade ainda significativa, e uma outra que... Isso por acaso tem um projeto, não é? E que tem um projeto, já falamos sobre ele, e que se associou agora a uma outra que estava parada e que está a querer se revitalizar até a propósito desse grande projeto que é o Moinho 2, como lhe costumam chamar, e por aqui vemos que há um problema grave no país na área da construção civil. E sem construtores civis, por muito que as câmaras sejam ágeis no licenciamento, que temos que ser, ou seja, nós para resolver o problema da habitação no concelho de Évora, temos que trabalhar dentro do município, na organização municipal e na capacidade... Isso significa que há desorganização no serviço de licenciamento? Eu não sei se é só desorganização, se é uma questão estrutural. Por exemplo, vou dar um exemplo muito concreto que costumo dar muitas vezes. Os serviços que licenciam os projetos, ou seja, o corpo técnico que licencia os projetos de arquitetura e de especialidades está desligado, por exemplo, do serviço que tem a água e o saneamento. E muitas vezes há pessoas que vão construir a sua casa, entregam tudo na Câmara, na área de licenciamento de arquitetura e de especialidades, e a arquitetura passa, o projeto está de acordo com o plano de urbanização, o projeto cumpre as regras nacionais, tudo passa, as pessoas seguem para a obra. A seguir juntam os processos de especialidade e quando chegam à água e ao saneamento, por exemplo, há problemas na água e no saneamento porque ali a rede não tem capacidade de resposta. Isto é um exemplo que acontece. Isto é um exemplo flagrante da desorganização estrutural dos serviços. Nós temos que olhar para dentro e reorganizar os serviços, não para fazermos uma caça às bruxas, nada disso, mas para servirmos melhor as pessoas, servirmos melhor quem nos procura e também protegermos e salvaguardarmos os nossos trabalhadores. Até hoje, quem teve a gestão da Câmara nunca se deu conta dessa questão que relata agora? Olha, foram feitas várias estruturas. Aliás, cada vez que entrou uma nova cor política na Câmara, fizeram reestruturações orgânicas. O PS fez uma reestruturação orgânica e a CDU fez outra reestruturação orgânica. O facto é que eu não sei se eles as fazem para servir melhor a população e os empresários e os municípios e os construtores, ou se as fazem para servir outros interesses. E nós, o Movimento Cuidar de Évora, fará uma reorganização para servir melhor quem nos procura, é este o nosso objetivo, e para também salvaguardar a qualidade de trabalho dos nossos técnicos. Não podemos ter, vou também dar outro exemplo, temos um candidato que diz
que assim que chegar vai fazer um gabinete de projetos. Pois ele tem é que saber que neste momento só temos 3 arquitetos que fazem projetos na Câmara de Évora. Todos os outros só fazem licenciamento. E isto é um trabalho que se tem que fazer de reorganização das equipas e de nova formação das equipas. Tem que se avaliar, é preciso ter tantos arquitetos para licenciamento? Ou se calhar temos que formar os que fazem licenciamento e irem para projeto? Ou estes são trabalhos que têm que se fazer também internamente, que vão levar algum tempo, porque efetivamente eu também concordo que temos de ter mais pessoas a fazerem projetos na Câmara, até porque por causa das questões financeiras do município. Mas a reorganização dos serviços, será que é suficiente para resolver o problema? Não, vamos mais. Muito plano de urbanização. O plano de urbanização vai ser um instrumento... Está agora em discussão, não é? Sim, ainda não está fechado. Não está. Nós não aprovámos o plano de urbanização, também circula essa mentira, desculpem lá e dizer assim. A Câmara decidiu passar para o próximo, naturalmente, para a próxima gestão essa decisão. Isso mesmo. O que nós validamos, e bem, na minha opinião, foi o trabalho que foi feito por uma equipa técnica muito competente. Longe de mim, que sou política e tenho interesse por estas matérias e estudo, mas não sou nem arquiteta, nem urbanista, nem engenheira. Nós tivemos uma equipa muito competente, quer da Universidade, quer da Câmara Municipal, quer do professor Jorge Carvalho, que é uma sumidade nestas áreas, e nós não podemos estar a diminuir estas pessoas por questões meramente políticas. O trabalho está muito bem feito, da nossa parte vai ser aproveitado em muitos campos, era o que faltava, até porque temos muita pressa em ter o plano de urbanização pronto. Eu gostaria muito que em 6 meses a gente resolvesse esse problema, porque há timings da lei e não acredito que seja menos do que 6 meses, mas nós queremos lá introduzir algumas questões, e que são questões fundamentais para resolver o problema da habitação. Por exemplo, a matéria da área da reabilitação urbana, que também pode concorrer. Uma coisa é as construções novas, outra coisa é a reabilitação urbana, outra coisa é a aquisição de casas no mercado pelo município e as pessoas não sabem, mas o plano de urbanização é um instrumento que, se tiver lá determinadas questões que nós vamos acautelar que estejam, facilitou à Câmara a aquisição de casas no mercado para poder a própria Câmara reabilitá-las e pô-las no mercado, por exemplo, para a habitação jovem. Nós temos um problema, estamos a perder população, como o Sérgio sabe, porque nós não conseguimos fixar pessoas no Conselho. E não é só por os níveis de emprego que eu disse aqui na outra entrevista, que estão a subir, é também, olha, um outro exemplo. A nossa universidade, apesar de estarmos em sintonia com o país, que houve menos candidaturas, mas está a conseguir todas as vagas que abriu nesta segunda fase, vai praticamente fechar as vagas todas que abriu. Por isso, a nossa universidade tem alguma capacidade de atrair estudantes, mas depois tem 2 graves problemas. Um, que depende da competência da universidade, mas que a Câmara deve ajudar, apoiar e flexibilizar o mais possível dentro da lei, que é a questão das residências dos estudantes. A nossa universidade não vai continuar a crescer, nem para a escola de saúde que tanto nós queremos aqui, se não houver uma resposta cabal na área das residências de estudantes. Porque a Évora está esgotada nessa matéria e depois mas está esgotada há muitos anos e há muitos anos que não se encontra solução também para essa questão da... Tem que se construir e o Estado português tem que financiar e tem que ajudar a universidade. Assim, de repente, lembro-me, houve aqui uma empresa privada que criou uma residência, né? Certo. Mas não em termos públicos, nem Câmara, nem o Estado tem resolvido esse problema nestes anos. Não é? E é um problema que já com muitos anos. É isso mesmo. A Câmara não tem que resolver, vou também esclarecer isto às pessoas, não misturem a Câmara com tudo porque não é correto. A competência de construção de residências de estudantes é das universidades e do Estado, em última instância do Ministro da Ciência. E Évora tem uma grande potencialidade de crescer até com a questão agora da área da saúde e da escola de saúde. Évora não vai conseguir crescer se não conseguir acolher os estudantes. E nós não podemos ter estudantes a pagar 400 euros num quarto, como acontece. E ainda por cima sem contratos, as famílias nem conseguem colocar essa despesa no IRS. Por isso, a Évora tem que, e o Sr. Ministro da Ciência e a Sra. Reitora, que eu sei que ela está empenhada neste processo, tem que, de uma vez por todas, investir nesta matéria. E a Câmara Municipal de Évora tem que, daquilo que é a sua competência, nomeadamente nos licenciamentos das obras, dos projetos, tem que ter uma via verde para a universidade. Colaborar com a universidade. Colaborar ativamente. Muito bem. Não é só receber a senhora reitora e depois nada acontece. Não, muito bem. Tem que acontecer. Só para dizer mais uma coisa. Sim. Habitação jovem, que a universidade concorre muito. Ora, se nós ainda conseguimos cativar tantos jovens, nós não conseguimos fixar alunos
terminam os cursos da universidade. Era uma excelente via, já que temos uma universidade em Évora, conseguir fixar a população jovem. E aqui também concordo, talvez, a questão dos empregos e dos salários, que Lisboa oferece, de facto, melhores salários do que Évora ainda, mas concordo muito à habitação, porque nós agora até vamos ficar servidos. Já estamos melhores com a questão da ferrovia. Qualquer família jovem podia se fixar em Évora, se tivesse casas a preços acessíveis, porque nós temos uma qualidade de vida muito superior à de Lisboa. É ir no comboio, trabalhar e vir, agora também há o trabalho online, e nem isso nós estamos a conseguir quando temos um recurso maravilhoso que é a Universidade de Évora. Só falar das freguesias rurais, outra solução que nós vamos reativar com convicção é aquela questão da disponibilização de lotes com projeto logo pré-aprovado pelo município, que funcionou muito bem durante muito tempo. Temos que fazer muitos loteamentos, já estão a ser feitos alguns, temos que continuar esse trabalho e a alteração ao PDM permitiu essa situação. Também vamos ter que dar respostas nas áreas das freguesias rurais, se não queremos que elas desapareçam. Comprar casas nas freguesias rurais e reabilitá-las e disponibilizá-las para jovens ou, quem sabe, para estudantes. Há muitas soluções possíveis. Esta revisão do PDM... Mas que levam o seu tempo. Só para terminar esta questão, e gostava de ouvir, porque, enfim, há quem diga que esta revisão do PDM tirou a área disponível para construção, mas a Flor Bela tem outra opinião. Quer dizer, consultando o documento, se calhar conseguimos perceber, agora não conseguimos consultar a revisão do PDM, se calhar não conseguimos perceber, mas pronto, eu confesso que não fui consultar a revisão do PDM, mas queria ouvi-la sobre isso. De facto, esta revisão foi melhor, ajuda. É assim, vamos lá desmistificar. Esses documentos, a área dos PDMs, dos planos diretores municipais ou dos planos de urbanização são áreas muito suscetíveis de se fazer propaganda política incorreta e que levem as pessoas a pensar, porque as pessoas têm muita dificuldade, aquilo são documentos muito técnicos, de perceber exatamente se quem está a falar fala a verdade ou não. Foi uma alteração ao PDM, não foi uma revisão. O que é que isto quer dizer? Uma alteração, quando se fizer uma revisão, se houver alguma coisa errada, pode-se corrigir. E o que é que isto também quer dizer? Nós vamos fazer a revisão do PDM agora no próximo mandato, porque ele já tem 10 anos e vamos ter que fazer essa revisão. A alteração ajudou no quê? Adaptámos o atual PDM às regras nacionais da Lei dos Solos. A regra que existia era, e com a qual eu concordo, é a redução dos perímetros urbanos, sobretudo porque existem muitos terrenos que estão dentro do perímetro urbano, que estão há décadas por construir e que servem à especulação imobiliária e que acabam por não preencher todo o tecido urbano onde há as infraestruturas construídas, e depois nós tivemos um perímetro muito grande, uma pessoa pode conseguir construir muito longe de onde estão as infraestruturas, e isso para o município e para os municípios que pagam as taxas é muito caro nós servirmos uns perímetros urbanos muito grandes. Eu costumo dar este exemplo. O senhor Presidente da Câmara de Lisboa constrói 100 metros de conduta para servir um prédio de 10 andares. Esses 10 metros de conduta para ele dão-lhe uma rentabilidade para ele construir mais 10 quilómetros de condutas. Em Évora, nós construímos 10 metros de conduta e servimos 3 casas. Não há capacidade de financeira. Então, tem que haver contenção, porque se construir casas, as casas têm que ter água e saneamento. E para terem água e saneamento, nós, éborenses, pagamos que já temos água e saneamento, pagamos à Câmara para a Câmara conseguir fornecer novos habitantes. Quanto mais esse fornecimento for perto de onde estão as infraestruturas, mais barato é e mais capacidade nós temos de ter receita. Já vamos com 15 minutos e ainda só falamos da habitação. Agora temos de andar um bocadinho... Diga. O PDM permite a construção de 7.000 fogos, 2.000 mais ou menos na área rural, 5.000 na área urbana. Se nós construíssemos só que fosse 1.000 na área urbana, o nosso mercado ficava saturado. Ou seja, se construirmos 1.000 fogos na área urbana, 1.000 fogos para a classe média, não é? A nossa procura fica satisfeita.
por aqui se vê que esta questão dos 5.000 e dos 7.000, nenhum construtor vai construir 5.000 ou 7.000 porque perde no negócio, porque a seguir não consegue vender as casas. Claro. Porque isto, a lei da procura e da oferta, funciona para todos os lados. E um investidor, quando vem investir em Évora, tem que ter noção que o seu investimento tem retorno financeiro. E tem quem compra as casas, não é? E que tem quem compra Muito as casas. A partir do momento em que a gente responde, já ninguém compra as Vamos casas. lá avançar depressa, senão não conseguimos falar dos temas todos que estão na nossa ordem de trabalhos. Limpeza urbana. Certo. O que é que, enfim, há muitos problemas, todos sabemos. Graves. Agora, esta questão enfim, dos colchões, das ervas. Qual é a análise que faz da situação atual e que soluções tem o movimento? Bem, é assim, mais uma vez as soluções do movimento passam por intervir dentro da Câmara, não é? Como vocês sabem, uma das grandes competências do município é a higiene e a limpeza urbana. E se nós olharmos para a cidade, e eu tenho que fazer isto com os nossos trabalhadores, nós temos que tomar consciência que não estamos a responder bem às pessoas. Agora, as causas disso são várias. As causas é que a Câmara Municipal está falida e não há meios nem recursos adequados para os trabalhadores desempenharem as suas funções. Por exemplo, carros de recolha de lixo, nós temos tido graves problemas ao longo do mandato para termos carros operacionais e os trabalhadores não fazem milagres. Porque os carros são antigos e vão São antigos, vão não tiveram manutenção, não tiveram conservação. Houve um período aqui do mandato que nós, em 11 carros que tínhamos só 2 a funcionar. Os outros todos estavam para intervenções. E depois temos outras coisas graves. Os carros, como em Évora, a Câmara tem dívidas a vários fornecedores. Por exemplo, tivemos que alguns deles mandá-los arranjar fora de Évora, porque aqui já nem nos recebem as viaturas para fazer a manutenção regular. Por isso, está graves problemas no município. Por isso, primeira coisa, falar com os trabalhadores e consciencializar-nos todos que não estamos a dar a melhor resposta e que os trabalhadores têm que ir para a rua e têm que mostrar que sabem fazer e que conseguem fazer. Já agora diga uma coisa, acha que é preciso contratar mais trabalhadores para essa área? Não, para já não. Nós temos que olhar para dentro, perceber quem é que está com capacidade para estar nessa área, porque também às vezes a gente diz assim, temos 1.300 trabalhadores, mas nós temos graves problemas. Eu pedi estes dados ao Sr. Presidente, ele não me os deu, mas eu quando os tiver vou partilhá-los com os éborenses. Que há muitas pessoas que têm trabalhos condicionados, porque o médico lhe passa essas declarações. E nós a seguir não os podemos mandar varrer ruas. Isto é dramático, esta gestão das questões de saúde. Depois temos um corpo de trabalhadores, a esmagadora maioria, muito envelhecidos. Por isso, há muitos contornos. Admite, no caso de ser eleita Presidente da Câmara, admite recorrer a empresas para fazer esse trabalho? Se eu não conseguir só com os da Câmara, com as pessoas da Câmara, naturalmente que vou recorrer a empresas, porque eu quero a cidade limpa e conservada e cuidada. Daí o nosso nome surgiu por causa desta situação. Isto, em termos de Câmara, é equipar melhor, investir mais nestas áreas, retirar de outras áreas para investir mais nestas, do cuidado. E o cuidado não é só limpeza, é lavar as ruas, é as pragas, é o cuidar do equipamento urbano e do património do espaço urbano, é fazer pequenas reabilitações de espaço urbano, nos bairros também, não é só na cidade, no centro histórico. É um buraco na calçada, não o deixar estar lá há meses e ir repor a calçada antes que o buraco aumente. É quando há uma intervenção de rupturas dos nossos trabalhadores da área do saneamento, a área que intervém na área das calçadas tem que ter este cronograma de ir imediatamente a seguir àquele período. Sabem que há um período quando se faz uma intervenção numa ruptura que tem efetivamente que se deixar a terra sem a calçada, porque podemos ter que lá voltar, porque a terra pode abater, tem ali umas regras. Mas aquilo é um período, se calhar, de 3 semanas. A partir daí... Mas às vezes há muito mais do que isso. Ou muito mais, aliás, mais meses. A partir daí, as nossas brigadas da parte das calçadas têm que ir intervir imediatamente. Claro. Olha, outra vez, reorganização de serviços, têm que estar articulados estes 2 serviços, porque senão a das calçadas não sabe onde é que estão os buracos do saneamento para ir tapar. E as pessoas têm que falar internamente. Isto tudo ao nível também da organização, como vê, muitas coisas cruzam-se e é difícil a gente fazer uma análise estanque de área a área, porque elas cruzam-se. Depois, os monos. Os depósitos de lixo ilegal. É assim. As pessoas são culpadas também? Têm culpa? Desculpe, não são todas. Quem Claro, faz aquilo é culpado, porque sabe que está a fazer mal. Aqueles locais não é para deixarem aqueles monos. As pessoas podem deixar aquelas coisas. O mesmo tempo que levam uma carrinha e deixar junto dos caixotes do lixo, levam à GESAMB. Qual é o problema de deixar na GESAMB? Pagam. Assim pagamos todos. Quem deixa aqueles lixos, aqueles monos, ao pé dos caixotes do lixo, chamam-se depósitos ilegais.
nós vamos ter que arranjar forma de fiscalizar isto e de multar estas pessoas. São depósitos ilegais. E quando a Câmara vai recolher, e aí também há muitos atrasos nas recolhas, até de quem cumpre, que liga para a Câmara ir, também temos que mexer aí, lá está, reorganização e melhores meios para os serviços. Mas tirando isso, que está muita coisa que nem ligam para a Câmara, deixam ao pé dos contentores e acabou a conversa, quando a Câmara vai recolher esses depósitos ilegais, quem paga é o Sérgio, sou eu, é a Maria, somos todos. Porque a Câmara, cada tonelada de lixo que deixa na GESAMB, paga. Por acaso agora até tem dívidas graves com a GESAMB. Porque nem isso nós conseguimos pagar por causa das condições financeiras do município. Por isso há aqui intervenção interna nos serviços, mais investimentos, melhores equipamentos, mais formação para as pessoas, eventualmente outsourcing, contratação fora, fiscalização e controle dos depósitos ilegais. Muito bem. Centralização para as juntas também vou fazer nessa matéria. Muito bem, temos de avançar rapidamente. Agora falávamos de... Há uma questão que nos últimos 4 anos a Flor Bela acompanhou de perto, a troca de argumentos sobre as acessibilidades e infraestruturas do novo hospital entre a gestão CDU e os governos, primeiro do PS e agora do PSD, CDS, PP. Como é que a Flor Bela propõe desbloquear esta questão? Olha, eu tenho uma proposta assim, eu se for eleita Presidente de Câmara, como espero, vou pedir imediatamente uma audiência à Senhora Ministra da Saúde. Ela até é mulher como eu espero que com ela a gente consiga resolver isto de uma vez. E aquilo que vou propor à Senhora Ministra é, nós estamos em condições, e estou-me a fiar, atenção, exclusivamente naquilo que tem sido uma posição recorrente do Sr. Presidente de Câmara a dizer que tem os projetos prontos e que tem o concurso pronto para avançar para a obra. E eu vou partir do princípio que tem isso tudo pronto. E vou reunir com a Sra. Ministra e vou-lhe dizer, Sra. Ministra, se nós assinarmos o protocolo até ao final do ano, a Câmara avança com os concursos imediatamente até ao final do ano. Se até ao final do ano nós não conseguimos desbloquear a questão do protocolo, a Câmara está na disponibilidade de lhe entregar tudo aquilo que tem feito ao Ministério da Saúde, nomeadamente os projetos das infraestruturas, os projetos da água e do saneamento, e o Ministério da Saúde assume a obra, porque a obra é do Ministério da Saúde. Há um protocolo que vem de 2019, com a autarquia que se disponibilizou para apoiar o governo nesta matéria. Esse protocolo sofreu uma alteração em 2023 com o ministro do PS, António Costa, e agora tem que ser, estamos a negociar de uma adenda ao protocolo, e há 2 cláusulas que estão bloqueadas, injustificavelmente, e é essas 2 cláusulas que eu quero desbloquear para que a Câmara continue no protocolo para fazer aquelas obras. Caso contrário, a Câmara disponibiliza tudo o que tem do seu trabalho técnico, não vai cobrar nada ao Ministério, oferece esse trabalho técnico ao Ministério e o Ministério pode avançar para a obra quando quiser. Para já, quem é que fica, neste momento, quem é que está pior na fotografia? É o Governo é o Governo. Ou a Câmara? É o Governo. Não é a Câmara. Eu não, desculpem lá, há quem diga que eu sou muleta do PCP. Eu não sou muleta nenhuma do PCP. Eu sou muleta dos ebroenses e gosto de falar a verdade. Há 2 problemas no protocolo. Um tem a ver com o valor das expropriações. Há um valor estimado por um perito do Governo, um perito do Estado, que diz que para expropriarmos aqueles terrenos é 400 mil euros. O que nós sabemos todos, e o Governo também sabe, é que normalmente as expropriações, há um perito do Governo que diz que é 400 mil euros. E depois os proprietários, se quiserem ir para o tribunal, arranjam outro perito que diz que é 600, que é 700, que é 800 mil euros. Logo, o mais provável é que as expropriações não são até 400 mil euros. Ou seja, estimam-se em 400 mil euros, mas podem ser mais. E aqui está um problema. O Governo quer que a gente descreva até 400 mil euros. E depois, se as expropriações forem 1 milhão, quem é que paga os outros 600 mil? É a Câmara? Não pode ser a Câmara não tem dinheiro. Se fôssemos uma Câmara rica, eu até dava de barato, a gente pagava os 600 mil euros, oferecíamos os 600 mil euros ao Governo português, que somos também todos nós, não é? Agora, nós não temos essa capacidade, é que não estamos aqui só a fazer um fica-pé. Não há dinheiro. Este é um problema. É só tirar a palavra até e pôr estima-se. Se for 400 mil euros é bom para todos, só gastamos, nós todos contribuintes, só gastamos 400 mil euros nessa matéria. Se for mais do que 400 mil euros, o Estado tem que dar o dinheiro porque a Câmara não tem. Este é um problema do protocolo. O outro problema, o segundo problema, ainda é mais ridículo, e isto quer a Sra. Ministra da Saúde, e penso que o Sr. Primeiro-Ministro, se é que ele tem noção disto, é ridículo, porque
a Câmara para avançar com as obras das acessibilidades, das estradas, das vias que têm acesso a isto para as pessoas lá em casa perceberem, precisa de ser dona, entre aspas, dos terrenos todos onde vai intervir, daí as expropriações. Vamos expropriar os privados para que a estrada lá passe. E há uma faixa de terreno que não é de privados, pertence ao Estado português. É do Estado português. E a lei, a Câmara não pode expropriar o Estado português. É proibido, por lei. Então o Estado português tem que passar essa faixa de terreno para a autarquia, para que a autarquia possa lançar o concurso público, fazer as expropriações e avançar com o processo. O engraçado é que quem dá a ordem para que essa faixa de terreno passe para a Câmara de forma gratuita, não devem estar a pensar a cobrar algum dinheiro à autarquia, não é? É o Sr. Ministro das Finanças. E nós temos essa rúbrica no protocolo. Mas pediram-nos para tirar a rúbrica porque não estava lá o Sr. Ministro das Finanças a assinar. E nós estamos... Isso implicava uma negociação à parte, não é? Com o Sr. Ministro das Finanças. Exatamente. Mas desculpe lá, Sérgio, o Sr. Ministro das Finanças está sentado ao lado, está no Conselho de Ministros. Está lá a Sra. Ministra da Saúde, está lá o Sr. Primeiro-Ministro, que dizem que esta obra é prioritária para o país. Então era só, eu entendo isto, o Sr. Primeiro-Ministro e dar orientações ao Sr. Ministro das Finanças, olha, vai-se lá pôr esta cláusula num aditamento ao protocolo e tu vais assinar também. Claro. Trata das burocracias, porque isso tem que acontecer. Porque as burocracias podem levar mais tempo. Mas sabe mais quem é que nos exige isso para nos dar um parecer que é obrigatório para avançarmos para a obra e para o concurso público? É o ICNF, que também é do Estado, que é o Instituto Nacional não sei o que, das Florestas. Conservação das Florestas. Da Conservação das Florestas. Que Natureza e Florestas. Pronto. Temos de ter um parecer dele para avançar com as expropriações e para avançar com a obra. E ele diz que não nos dá o parecer porque há ali aquela faixa de terreno que não é da Câmara. Muito bem. Como vê, é ridículo, não é? Vamos ver se a Flor Bela for eleita Presidente de Câmara, se resolve este imbróglio. Eu espero que sim, acho que vamos resolver. Vamos avançar. Flor Bela, Évora é uma cidade segura? É. É assim. A segurança em Évora. Primeiro, uma coisa é a segurança, outra coisa é a percepção de segurança. E outra coisa é aquilo que os políticos, que na minha opinião não têm sentido de responsabilidade, querem transmitir para ganharem uma luta política que se chama videovigilância. Eu acho isso errado. Eu considero Évora segura no entanto, com alguma percepção maior de insegurança, que resulta, por exemplo, de termos novos residentes no concelho, nomeadamente as migrações. Há logo uma sensação de alguma ou insegurança ou estranheza, que nós temos que trabalhar no sentido da inclusão e da coesão, e não intensificar medos ou intensificar problemas que não existem. Houve, de facto, um aumento das denúncias de alguns crimes em Évora e no país todo, mas não é significativo. E o aumentar as denúncias, atenção, também dá sinal de que as pessoas hoje denunciam mais. Mas, por exemplo, um dos principais crimes do nosso concelho é a condução com álcool. Não é o homicídio, nem é o assalto à mão armada. Uhum. Outro grave crime mais denunciado é a violência doméstica. Não é o roubo de esticão. E a videovigilância nesses crimes não adianta. Não adianta grande coisa. Agora, a videovigilância eu não sou contra, atenção, eu sou a favor. Mas lá vai o peso e a medida. Nós temos de ter peso e medida naquilo que dizemos às pessoas. A videovigilância é importante porque é dissuador de algumas questões de criminalidade. Pode facilitar a identificação dos criminosos. Até de vandalismo, não é? Vandalismo, por exemplo. O vandalismo para nós é importante. Olha, os depósitos ilegais de lixo, podemos ponderar isso. É importante nessa matéria. Vai ser importante para a Capital Europeia da Cultura. Porquê? Porque vamos ter grandes volumes de pessoas a circular na cidade e por aí ela pode ajudar se houver algum problema do roubo daqueles
os carteiristas, para identificar a pessoa. Ajuda a identificar se for possível. Mas a videovigilância é muito cara e é um problema que vem, é uma solução que interessa muito ao Ministério da Administração Interna, que é, como não tem polícias para pôr na rua, mete as câmaras de videovigilância, faz mais com menos. Eu não sou contra, desde que o Ministério da Administração Interna ajuda a Câmara a pagar a videovigilância, porque a Câmara tem outras prioridades como iluminar a cidade, combate à insegurança. Conservar a cidade e os bairros, combate à insegurança. Trazer animação cultural, desportiva, para a rua, combate à insegurança. E o município vai por aí, que é o mais importante. Falamos agora de mobilidade. Às vezes este tema as pessoas associam logo ao trânsito, mas o que eu pedi à Flor Bela era que descrevesse aqui as propostas que o movimento tem para esta área, não só no trânsito, mas o estacionamento, outras questões de mobilidade. Bem, a mobilidade em Évora é um dos grandes problemas a par da habitação e que resulta, como diz o Sr. Presidente da Câmara, das dores de crescimento que nós temos. Eu tenho que lhe dizer que o índice de tráfego na cidade tem umas proporções muito acima, ou seja, visitam a cidade os carros que não residem aqui. Nós já não somos uma cidade só de residentes. Nós somos uma cidade que muitas pessoas têm cá os seus negócios, têm cá os seus trabalhos e há um fluxo de viaturas para a cidade enorme de manhã e depois à tarde para sair da cidade para irem para as suas casas. E isto é um grave problema da cidade. E nós temos que tentar resolvê-lo, por um lado, com as capacidades que o município tem de intervir desde já, que é melhorar os transportes públicos, e isso carece de um investimento municipal, porque ninguém vai andar de transportes públicos se não chegar a horas ao trabalho. Estamos a falar de melhorar as carreiras, os mais horários. Os autocarros são novos, não é? É isso. Não, esses são novos e elétricos. Foi um investimento muito adequado e bom que se fez este mandato. Estamos a falar das carreiras e do percurso, não é? E dos horários. Olha, por exemplo, o plano de urbanização que agora não aprovámos e que vai ser aprovado, tinha lá uma resposta para essa questão dos percursos dos autocarros e que nós vamos manter. Há uma solução, é importantíssimo. Se nós quisermos que as pessoas deixem o carro em casa, temos que ter autocarros que não ficam presos no trânsito. Logo, tem que ter vias próprias para eles andarem sozinhos. Porque se o autocarro fica na fila de trânsito, não serve para nada. As pessoas não vão deixar o carro em casa porque não chegam horas ao trabalho. Por isso, isto cria confiança na utilização dos transportes públicos. Por isso, esse circuito que vai resultar do tal apoio, da tal aprovação da revisão do plano de urbanização, é fulcral para resolvermos. Outra coisa fulcral, a Câmara vai ter que investir dinheiro para termos mais horários e mais circuitos entre bairros, entre algumas aldeias e até ao nível da CIMAC. Por exemplo, eu tenho aqui uma coisa e tenho que vos mostrar, já da outra vez trouxe e agora tenho que trazer também, que entronca muito na mobilidade. Como sabem, nós estamos a perder população, mas temos cada vez mais carros na cidade. Porquê? Porque muitos vêm cá trabalhar. Então eu vou-vos só dar um exemplo. Nós perdemos população e vejam o que acontece em Arraiolos. Em Arraiolos aumentou a população entre 2021 e 2024. Aumentou 2,3% a população de Arraiolos. E depois fomos ver também, que é muito engraçado, e isto é a população em Évora. Vamos ver? Sempre a descer. Mas a de Arraiolos a subir significativamente. Eu sou mãe e o meu filho comprou uma casa em Arraiolos, porque não consegue comprar em Évora. E como o meu filho, imensos. E depois ainda há outra coisa que hoje não trouxe o gráfico, mas também eu tenho. Que se formos analisar os setores económicos de maior relevância nos residentes nos concelhos. Vocês acreditam que em Arraiolos o setor de maior relevância económica em Arraiolos é a indústria transformadora? Sabem onde é que está essa indústria transformadora? Está em Évora, que também é o maior setor que emprega pessoas. Só que as pessoas que Évora emprega são de Arraiolos. Vivem em Arraiolos. Por isso é que elas, quando lhe perguntam onde é que você trabalha na indústria tal. É uma indústria transformadora. Mas ela não está sediada em Arraiolos, ela está sediada em Évora. Por isso Évora tem um efeito, como é das grandes cidades, satélite. Tem um efeito de satélite, mas não está a corresponder ao nível da fixação de pessoas. Naturalmente que a gente vai sempre concorrer para os concelhos limítrofes que cresçam. Não podemos nós não crescer nada, não é? Muito bem, temos de avançar muito rápido. Capital Europeia da Cultura. Que ideia é que tem? Se for eleita Presidente, fica há um ano e pouco, um ano e alguns meses do início da iniciativa. Com que postura é que a Câmara, sob a sua liderança, se assim acontecer,
Que postura é que a Câmara vai assumir com a iniciativa? Apoio incondicional à iniciativa, prioridade, via verde, foco fundamental na iniciativa, sobretudo na obra, na parte material, porque temos... Há muitos atrasos, não é? Muitos. Mas são 3 anos para constituir uma associação, é vergonhoso, não é? Mas nós agora estamos focados nas soluções, vamos trabalhar de perto, parceria, ativamente, com a Capital Europeia da Cultura. Temos de ter uma Capital Europeia da Cultura que não nos envergonhe, que nos honre, que deixe o nome de Évora ainda mais brilhante no mundo do que aquilo que já é, e que nos possa também funcionar como o património Unesco 2.0, ou seja, nós somos já património Unesco e agora a partir da Capital Europeia da Cultura que isto seja um upgrade a essa nossa posição no mundo e na Europa. Para isso, Évora, a Câmara tem que trabalhar muito, eu tenho que criar uma equipa específica só para isto, focada só nisto, porque senão não vai ser possível construirmos aquilo que temos para construir, recuperar o que temos para recuperar. O apoio financeiro será todo aquilo que nós podemos fazer. Vamos fazer reorganização ao nível daquilo que tem sido a posição da Câmara na área da cultura, para podermos responder às necessidades da Capital Europeia da Cultura e, ao mesmo tempo, dos nossos agentes locais que, infelizmente, não estão envolvidos na Capital Europeia da Cultura como nós gostaríamos, não os podemos deixar de parte. Vai ser ali um equilíbrio muito exigente, mas que vai ter que ser. Para uma resposta rápida, que modelo para a área da cultura defende? A Câmara a programar mais, apoiar quem programa, mas a Câmara como bússola e como garante que há cultura para todos, acessível a todos, no mundo rural, no mundo urbano, nas várias classes económicas e sociais, e há cultura para todos os gostos, sem perdermos a noção de que Évora é de facto uma capital de cultura e que tem que apoiar a criação, apoiar a formação de públicos, etc. Mas não pode perder que também somos uma capital de identidade cultural das nossas populações, também somos uma capital que tem as festas tradicionais das aldeias, também somos uma capital que gosta de cultura de consumo. Veja, o eAlive é um extraordinário festival que temos em Évora, por isso a Câmara vai ter que ser aqui o garante de que temos uma cultura eclética, acessível, rica e para todos. Quando falávamos da limpeza urbana, dizia que a Câmara estava falida. Está mesmo. Com que base, ou que elementos é que existem que vou dar um que eu acho que fazem dizer isso? Eu vou dar um que acho que os éborenses, por todos nós gerimos a nossa casa, as nossas empresas, quem tem empresas, o que é muito fácil. Olha, a Câmara tem neste momento um orçamento de 114 milhões de euros. Quando uma Câmara ou qualquer entidade pública tem um orçamento de 114 milhões, quer dizer o quê? Que tem compromissos de 114 milhões. E tem uma receita, consegue ter de receita para fazer face a essas despesas 57, na última informação que temos do relatório de contas. Por aqui os éborenses já veem que nós estamos falidos. Ou seja, gasta mais gasta o dobro do que aquilo que consegue angariar de receita. Graças ao movimento vai ter uma receita nova, que é a taxa turística, que nos vai ajudar muito na higiene e limpeza, por exemplo, entre outras questões. Olha, na segurança até, e se iluminarmos os nossos monumentos, se limparmos a cidade, vai ajudar muito, vai ser uma lufada de ar fresco, graças à Câmara que aprovou esta nossa iniciativa e que é para bem de todos. E dizer-lhe que em dívidas, nós temos em dívidas a pequenos fornecedores, já não falo dos grandes, só dos pequenos, cerca de 3 milhões de euros de dívida. E é engraçado que a Câmara tem como tesouraria para, depois de pagar tudo, pagar salários, o funcionamento da Câmara, a iluminação pública, de pagar aquilo que é a sua missão, sobram-lhe também precisamente 3 milhões de tesouraria para fazer, olha, a Feira de São João, por exemplo. Eu sei que há despesas da Feira de São João do ano passado que ainda não estão pagas. E do mês da juventude. Isto é muito sintomático. Eu ter 3 milhões de pequenos fornecedores, normalmente de Évora, que também têm trabalhadores para pagar salários. Eles próprios, os gerentes das empresas, também têm os seus salários daquelas empresas. E na sua opinião? E a Câmara não lhe paga. E depois tem 3 milhões para fazer algumas coisinhas. Anda a gerir este dinheiro. Muito rapidamente, explique lá como é que isto se resolve, como é que, se for eleita Presidente, medidas vai tomar.
Então resolve-se, quer do lado da despesa, quer do lado da receita. Do lado da receita já tivemos aqui um grande upgrade com a taxa turística, mas não pode ficar por aqui. Temos que revisitar a tabela de taxas toda, temos que, para ver o que é útil para angariar mais receitas, e às vezes isto não é aumentar taxas, antes pelo contrário, é diminuí-las e simplificá-las, para que as pessoas percebam o que é que têm para pagar e sintam-se, e como pagam menos, investam mais. Eu costumo dar um exemplo da habitação. Um rapaz que eu conheci na Azaruja em 2021 queria construir a sua casa. E quando eu lá fui visitá-lo, por acaso a empresa dele, mostrou-me indignado que tinha recebido uma fatura da Câmara em taxas de 17 mil euros. Ora, isto é contra qualquer política de fixação para já, fixação de pessoas. E depois ainda mais nas aldeias. Por isso é contraproducente. Isso é mexer na tabela de taxas, por exemplo. Depois, isto por via da receita. Os nossos serviços têm que licenciar muito mais. Tem que licenciar, porque dali há uma receita própria que nós temos. Por isso, lá está, reorganização dos serviços. Vê como tudo se cruza, Sérgio. Isto é uma rede de coisas. Despesa, muito mais rigor no controle de despesa. A contabilidade de gestão não pode ser pontual em alguns sítios, tem que ser transversal a toda, e os chefes de serviço têm que fazer controle orçamental rigoroso e têm que reduzir 10% nas suas unidades orgânicas de maior nível na Câmara, nomeadamente os departamentos. Muito bem. Uma última pergunta para terminarmos esta entrevista. Se for eleita Presidente da Câmara, ou mesmo que fique na variação, na oposição, está disponível para conversar com todos? Tem limites? Qual é a sua opinião? O que é que pode dizer aos eburenses? Então é assim, Sérgio, o movimento está-se a candidatar para vencer todos os órgãos autárquicos e a Câmara não é exceção. Eu acho que sou uma candidata competente, com vontade, com motivação e muito bem preparada. Assim os eburenses entendam daquilo que conseguem acompanhar dos nossos debates e das nossas entrevistas, entendam essa situação. Não estou a desmerecer os outros candidatos, cada um tem o seu perfil e tem as suas características, por isso eu acho que nós temos muitas condições de ganhar a Câmara e de servir efetivamente os interesses da nossa cidade e do nosso concelho, e não outros interesses que têm, nestes últimos 24 anos, não têm servido bem os eburenses. Eu acho que estas eleições, Sérgio, são as mais importantes desde o 25 de Abril para Évora, porque a Câmara está num estado tal que ou entra para a autarquia alguém com motivação, coragem, que quer trabalhar e que se quer dedicar de corpo e alma a salvar Évora e a salvar o município, por nenhum concelho cresce com um município falido técnica e financeiramente. E resolver isto não se faz de um dia para o outro. Isso não é verdade. Leva o seu tempo. Mudar cultura organizacional numa organização de mais de 1.300 trabalhadoras não se faz de um dia para o outro. Mas tem que se fazer. Mas se vencer com maioria absoluta, consegue implementar as medidas todas. Mas se não acontecer maioria absoluta, vencendo a Flor Bela, o que é que vai fazer? Não, o movimento tem estas características. Trabalharemos com todos. E acredito que com maioria absoluta, eu não deixarei de ouvir as outras forças políticas, até porque ter maioria absoluta na Câmara, falta a maioria na Assembleia Municipal. Ninguém vai ter maioria na Assembleia Municipal. E há mudanças estruturais que a Assembleia Municipal tem que aprovar. Senão não há possibilidade de mudarmos a cidade nem mudarmos o concelho. Por isso, nós estamos disponíveis para trabalhar com todos e mais. Também lhe vou dizer, que dizem-me sempre, não digas isso, digo. Se eu ficar na variação e mais alguém do nosso movimento, trabalharemos sempre em prol de Évora, como fizemos este mandato. Nós não somos muleta do PCP, nós somos muleta dos eburenses. Seremos assim com qualquer força política que entre ali. Tudo o que seja bom para Évora, contam com o movimento. Aquilo que nós entendermos que é prejudicial a Évora, contam também com o movimento. Muito bem. Muito obrigado, Flor Bela Fernandes, do Movimento Cuidar de Évora, pela entrevista. Ficamos por aqui. Boa tarde. Obrigada, Sérgio.